É a nossa série de estudos a respeito das obras da carne. Temos visto alguns temas que são importantes para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer, para que possamos, de fato, vivermos a verdade do Senhor de uma forma que lhe seja agradável. Amém? Nessa noite vamos ver a respeito de idolatria. Obras da carne, idolatria. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21. Nós vamos ouvir a leitura desse texto bíblico, vamos usá-lo como base para esta série de estudos, as obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21, diz a palavra: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém, amados? Esta é uma revelação do apóstolo Paulo para cada um de nós. Se nós observarmos esses ensinamentos, com certeza teremos uma vida segundo a vontade do Senhor, estaremos dentro da visão de Deus para cada um de nós. É certo que nós não estamos sobre a face da terra soltos, fazendo aquilo que achamos conveniente, mas estamos aqui para fazermos a vontade de Deus, para nos encaixarmos na visão salvífica do Senhor para as nossas vidas. E a partir do momento que nós observamos estes princípios, certamente teremos uma vida de comunhão intensa, verdadeira, uma comunhão real com o Todo-Poderoso, e assim melhor poderemos servir o nosso amado Senhor. Amém, amados? Em especial, nesse estudo veremos a respeito da idolatria. A idolatria parece que não se aplica a nós, não é verdade? Eu sou crente, eu sou cristão evangélico. A idolatria não se aplica à minha vida. Mas muitas vezes somos idólatras. Muitas vezes permitimos que a idolatria nasça no coração, ela cresça e frutifique de forma negativa. Eis o porquê que precisamos conhecer a palavra de Deus e estarmos atentos a todas as situações, para que, da melhor forma possível, venhamos adorar e glorificar o nosso amado Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de uma forma grandiosa na nossa vida, trazendo-nos, Pai, a revelação da palavra, a direção, o discernimento, para que os nossos atos sejam segundo a Tua vontade, Pai, para que tudo quanto façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, ensina-nos nessa noite. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é idolatria? O que é a idolatria? A idolatria é a adoração de ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A partir do momento que você tem algo que é mais importante do que Deus na tua vida, algo que você honra, algo que você cultua, eis aí a idolatria que vem à existência. E ela se manifesta de muitas formas. E hoje, dentro do possível, vamos observar algumas das muitas situações para que possamos nos policiar e vivermos segundo aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que a idolatria é pecado. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, ali encontramos a condenação a esta prática, que infelizmente, ocasionalmente, tornava-se comum entre os judeus, entre o povo de Israel. Quando vamos para o Novo Testamento, da mesma forma, eis que a palavra condena toda a prática da idolatria, seja qual for a forma, e nós estamos dentro desse contexto do Novo Testamento, e é preciso que haja uma vigilância para que os nossos atos sejam somente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Êxodo, capítulo 20, versículos 1 até os 5 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém? Irmãos, é um alerta de Deus, na verdade, uma ordem clara de Deus para aqueles que querem servi-lo. Nós temos a obrigação de estarmos vigilantes, para que nenhum tipo de idolatria possa nascer no nosso coração. O ser humano, naturalmente, ele é idólatra. O ser humano tem uma tendência profunda em adorar uma série de situações, uma série de fatores, uma série de objetos, só não gostam de adorar o Senhor Deus, por incrível que pareça. Gostam de adorar tudo que encontram para frente, de uma pedra a um pedaço de madeira, quem sabe a natureza, até mesmo o sol, mas a Deus não. Eis uma tendência natural do ser humano, eis que o pecado está presente no coração do homem, seja este cristão, seja este alguém, numa ilha longínqua, distante de tudo. Mas sempre haverá os idólatras, sempre estarão presentes. Esses estão sobre a face da terra. E nós não podemos deixar-nos guiar ou levar por essas situações. É nossa obrigação adorarmos apenas o Senhor. Somos chamados para adorarmos o Deus invisível. É pela fé que nós adoramos o Todo-Poderoso. É pela fé que nós vivemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ouça: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Oh glórias! Nós andamos pela fé. Nós não necessitamos de algo que seja visível e ou palpável para que nós possamos ter uma vida de adoração ao Todo-Poderoso, mas vivemos pela fé, adoramos o nosso Senhor porque nós cremos que Ele existe e é digno de toda a honra e de toda a glória. Hebreus 11, versículo 1 diz ainda: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem. Se porventura há em nosso coração uma tendência a olhar para alguma coisa e achar que ali está o poder do Senhor, é necessário que mudemos a nossa visão, o nosso conceito. Ainda, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis a chave da nossa adoração ao Rei eterno, imortal, invisível. Amém? O Senhor chama-nos a atenção para que possamos nos dobrar diante dEle e possuirmos uma vida verdadeiramente de comunhão com o nosso amado, para que vivamos somente aquilo que Ele quer. Esta é a recomendação do Senhor para a nossa existência. Mas vamos lá, o que é a idolatria? O que a Bíblia diz a respeito desse tema? Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve à igreja que localizava-se em Roma e diz: eles mudaram a visão, eles mudaram a realidade e passaram a servir a criatura em lugar do Criador, adorando a criatura e servindo em lugar do Criador. Nós temos uma recomendação verdadeira do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que o ídolo é algo inútil, não significa nada para a nossa vida de comunhão com Ele. Na verdade, quando nós olhamos para um ídolo e damos valor a ele, estamos quebrando a nossa comunhão com o Senhor. É preciso estarmos atentos, porque Deus abomina toda sorte de idolatria e todo objeto criado não pode ser cultuado como se fosse o Criador. É certo que vocês sabem dessa realidade. Isto não é novidade para a igreja do Senhor. No entanto, é necessário que estejamos dia após dia reavivando dentro da nossa mente a realidade do Senhor, para que a vigilância possa crescer, para que a vigilância seja maior.
Idolatria significa homenagear, se encurvar, prestar culto, louvor ou fazer petições a qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus, pois Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. A palavra diz de forma clara: porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Queridos, conversar com uma imagem, fazer pedidos, cantar para ela, fazer promessas, tudo isso resume-se em idolatria. Idolatria. E dentro da igreja, muitas vezes temos visto algo semelhante. Porque muitos, amados, nesses últimos tempos, vemos que a igreja, ela quer se espiritualizar, mas de uma forma muito equivocada. Vemos que muitas igrejas trazem para dentro do templo a chamada réplica da Arca da Aliança. Já viram isso? A réplica da Arca da Aliança. E eles colocam aquele objeto num lugar especial, se assim podemos dizer, porque representa a presença de Deus no culto. Não pode tocar, você pode passar a mão em reverência, mas cuidado. Queridos, isso é uma forma de idolatria. Quando nós olhamos para os objetos que hoje são ungidos, é o lenço, talvez um tijolo, uma chave, 1000 objetos que hoje geralmente é oferecido como sagrados por muitas igrejas, também constitui-se em idolatria, já que nós não precisamos de objetos para que a nossa fé seja edificada e para que Deus atenda a nossa oração, a nossa petição. É necessário um cuidado muito grande para que os nossos passos não sejam idólatras. Eu sei que nós somos tendenciosos. Parece que se eu colocar uma Arca da Aliança aqui em cima, mais espiritual, a presença de Deus, os olhos abrem-se, representa Deus. Parece que Deus está presente. Mas não é dessa forma, porque o nosso Deus não precisa ser representado por objetos. Não precisa. No Antigo Testamento era outra história, estamos debaixo da nova aliança, uma visão diferente do Todo-Poderoso, e é necessário um cuidado muito grande para que não sejamos idólatras. Nosso coração pede isso, principalmente porque nós temos visto tanto essas coisas, tanto. Chega um ponto que você passa a acreditar que aquilo é real. Chegou um ponto na minha vida que eu estava acreditando nisso também. Tempos atrás, passados, que eu também estava acreditando que aquilo era importante. Se eu pegasse um objeto, aquilo ia produzir na minha vida algo diferente, porque representava a Deus, uma coisa de Deus para a minha vida. Mas quando você vai para a palavra, você há de descobrir que nada disto tem um valor na nossa comunhão com o Senhor. Na verdade, há uma tendência muito grande de quebrar a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. É preciso muito cuidado com todas essas coisas para não pecarmos contra o nosso amado Senhor. Amém? Fique atento, porque o coração é enganoso e ele deixa-se envolver. Dizem por aí que o homem é fruto do meio. Já ouviram essa expressão? O homem é fruto do meio. Por que o homem é fruto do meio? Se ele está no meio de pessoas boas, ele é uma pessoa boa. No meio de pessoas ruins, é uma pessoa ruim. Esta é uma visão que tem a respeito da sociedade. E nós, amados, não podemos nos deixar envolver pelo meio. Porque todos dizem que aquilo é benéfico para a nossa vida, mas a Bíblia diz que não é. A palavra de Deus é a verdadeira. E é ela que deve ser observada. Número 2, tipos de idolatria. A idolatria se apresenta de muitas formas. Eu até já antecipei algumas delas. A primeira, idolatria de imagens de escultura. Isaías capítulo 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar.
Isaías já falava para Israel que o Deus de escultura não tem poder para salvar, não tem poder para transformar a vida de ninguém. E quando alguém pega um objeto, seja ele qual for, e atribui poderes, certamente o Senhor levanta-se contra esta pessoa, porque nenhum objeto pode ser atribuído poder. Irmãos, a idolatria mais comum é a das imagens que representam divindades. Essa é mais comum. Você vê em algumas igrejas e algumas religiões as divindades representadas em estatuetas. Essas são as mais comuns. Na verdade, são consideradas pelo divino como abominação aos seus olhos. Não existe poder numa estatueta. Seja quem for que ele representa, que ela representa, não existe poder. É preciso estarmos atentos, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é invisível e só Ele tem poder. Há um só mediador, há um só mediador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe nenhuma forma de mediação a não ser em Cristo Jesus. Ele é o único mediador. Idolatria da natureza. Deuteronômio capítulo 4, versículos 16 a 19. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Nesse texto, irmãos, somos chamados a atenção para o culto à natureza. Esse culto à natureza, ele também é muito comum. Há muitas filosofias, muitas religiões que cultuam tudo sobre a face da terra. Há aqueles que cultuam o sol, há aqueles que cultuam as árvores, os montes, as nuvens, as águas, os animais. Enfim, nós encontramos os mais diversos tipos de culto. Deus não admite nenhuma imagem, nem de sol ou da lua, ou qualquer outra coisa que esteve no céu, assim como de homens ou de animais que são da terra ou das águas. Para nós, queridos, isso não é muito comum, haja vista que a idolatria é mais, nós vemos com mais força nos ídolos, nas estatuetas, mas há muitas religiões aqui no Brasil também, que cultuam tudo. Inclusive aqueles que curtem astrologia, esses cultuam os astros. Olha só, e há muitos crentes que gostam de ouvir a respeito do seu signo. Ah, qual o meu signo? Qual o seu signo? Eu não tenho signo. O servo de Deus não tem signos. Haja vista que isto representa uma religião pagã que não se aplica ao nosso contexto de vida. Portanto, cultuar os astros não é conosco. Você não pode se dar, de forma alguma, o desprazer de ouvir uma revelação para o teu signo e achar que aquilo vai frutificar de forma positiva na tua vida. Cuidado com isto, porque é pecado. E há ainda aquelas religiões que cultuam animais. A Índia, por exemplo, lá cultua a vaca, cultua os animais. A vaca e mais um tanto de coisas, milhares de coisas. É uma nação profundamente idólatra, porém Deus não se agrada dessas coisas, porque o Senhor chamou-nos para fazermos somente a vontade dEle. Idolatria de pessoas. Também há aqueles que idolatram pessoas. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Veja como são as coisas. Nós vemos que nesses últimos tempos, a família é aquilo que há de mais importante. Quantas vezes ouvimos as pessoas falando, a família é tudo para mim.
A família é o que é de mais importante, a família é sagrada. Sagrado é Deus, amados. O mais importante na nossa vida é Deus. Deus é tudo para a gente. O esposo, o pai, filhos, enfim, essas são coisas secundárias, são bênçãos de Deus na nossa existência. E nós não podemos de forma alguma colocá-los em lugar que é de Deus na nossa vida. Vemos ainda, irmãos, aqueles que adoram políticos. Tem pessoas que cultuam políticos. Não esses políticos hoje, mas políticos famosos. Políticos famosos, há nações que cultuam seus políticos. Tudo isso também é idolatria. Outros cultuam a religião em si. A religião é tudo. A minha religião é tudo. Também, amados, os artistas que são cultuados, que são idolatrados, a palavra já fala, idolatrados. Há muitos artistas que são ídolos das nações. Os cantores, os pastores importantes e famosos, que parece que se eu passar a mão no camarada, e isto vemos com muita constância hoje, se eu passar a mão nele, se eu pegar um pouco do suor, ou do mau cheiro dele, sei lá o quê, um fio de cabelo, um pedaço da roupa, aquilo vai transformar a minha vida, vai fazer que Deus haja na minha existência. Tudo isso é idolatria, irmãos. Idolatria ao homem. Só que nós, infelizmente, movidos pelo meio, quando eu falo nós, estou generalizando evidentemente, achamos que é normal porque é o homem de Deus e ele tem poder. Se eu tocar nele, afinal de contas, tocaram em Jesus e receberam a cura. Se eu tocar no homem de Deus, eu serei curado. Isto é idolatria, e a igreja precisa estar atenta a essas situações para não pecar contra o Senhor. Paulo e Silas estavam em determinada cidade e as pessoas passaram a louvá-lo, porque viu neles pessoas diferentes, viu neles homens cheios do poder de Deus, e eles falaram que todo culto deveria ser somente ao Todo-Poderoso, somente ao Senhor. Nós temos que entender essa verdade, queridos. E nós somos, infelizmente, tendenciosos a valorizar em demasia o homem e colocá-los em primeiro lugar. É preciso muito cuidado com estas coisas. Há outros que idolatram tudo que acham pela frente. Idolatram a cerveja, idolatram o dinheiro, idolatram o carro, idolatram a vaca, o boi, idolatram tudo. Esses idolatram tudo que acham pela frente. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Estejamos atentos com relação a isso. Esse tal do idolatrar a riqueza, irmãos, nós podemos achar que não é comum a nossa vida. Mas vejam quantas pessoas trabalham incansavelmente, sem parar, diuturnamente, correndo atrás do dinheiro, para conseguir as coisas sobre a face da terra. É evidente que não podemos generalizar também, mas muitos desses é porque amam o dinheiro acima de todas as coisas. E é necessário muito cuidado, porque a palavra diz, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E a avareza, que é a idolatria. Fiquemos, portanto, atentos com relação a esta situação também. Amém? Oh, glórias! Consequências da idolatria. Letra A. Abandonar a presença de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Veja, amados, a recomendação. Abandonar a presença de Deus. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino de Deus. A idolatria, irmãos,
leva o homem a desprezar a soberania de Deus na sua vida. Nós temos que vigiar muito, porque algumas situações parecem que não existem na nossa vida. Parece que não faz sentido na nossa vida, mas quando nós, de cabeça fria, racional, passamos a analisar, vamos descobrir que há muitas coisas que estão no lugar de Deus. O Senhor diz na sua palavra: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando nós paramos e analisamos um pouco a nossa vida, o que é que nós buscamos em primeiro lugar? Nem me refiro a vir à igreja, porque isso aí, se for colocar como idolatria, como erro, só misericórdia. Mas, muitas vezes, amados, nós observamos que Deus não está em primeiro lugar, que essa busca não é principalmente por Deus, a primazia não é Deus. Nós buscamos tantas coisas, e se sobrar tempo, buscamos o Senhor. Veja, há situações que são mais importantes do que Deus na vida do homem. E abandonar a presença de Deus, com certeza, leva a consequências terríveis, e é bom não experimentar. Amém? Aqueles que praticam idolatria, eles se tornam inúteis como os ídolos. Ouçam, Salmo capítulo 115, versículos 4 até o 8. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Irmãos, a pior consequência da idolatria é tornar-se semelhante ao ídolo, ou seja, inútil, sem valor, sendo cego, surdo, sendo mudo espiritualmente falando, já não consegue sentir a presença de Deus, não consegue ver Deus, não consegue enxergar a glória do Senhor. Amados, essa palavra, ela não é para descrentes. A Bíblia, entendamos da seguinte forma: a Bíblia não é uma palavra para descrentes, não é a palavra para ímpios, a Bíblia não é uma palavra para pagãos, a Bíblia é uma palavra para o povo que chama pelo nome de Deus. A palavra de Deus é direcionada àqueles que querem ouvir Deus. Aqueles que não querem saber de Deus, a palavra não tem valor, é rejeitada. Nós que amamos o Senhor, é preciso que observemos os mandamentos e os pratiquemos, para que a nossa comunhão seja verdadeira com o amado Senhor. Nós temos que entender essa realidade e buscarmos o Senhor com todas as forças da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu esses ensinamentos, ele não estava escrevendo para pagãos, mas sim para a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava na Galácia, que estava em Roma, que estava em Éfeso, e vai por aí. Ele escreveu para o povo de Deus que se reunia. Essa é a realidade. E ainda, amados, outra consequência da idolatria, a presença de demônios nos ídolos. Esse texto ele é muito pesado, é um texto forte, mas é uma realidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 até o 21. Ouça o que diz. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 a 21. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a eles sacrificam, é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. E ele fez essa referência porque o povo havia desviado-se. Estavam desviando-se da verdade. Estavam voltando para as velhas práticas. E Paulo diz, olha, tudo aquilo que é sacrificado aos ídolos, sacrificado aos ícones, tudo isto, amados,
é sacrificado a demônios. Porque na verdade a estatueta, o pedaço de pau, o pedaço de pedra, eles não recebem esse tipo de louvor, mas por trás desses ídolos, por trás dessas estatuetas, por trás desses deuses, há demônios que estão ali, recebendo toda a honra, toda a glória e insuflando as pessoas contra Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando e ensinando, que todo tipo de sacrifício não é ao Senhor, não é ao Todo-Poderoso. E eu quero pegar um gancho nesse texto do apóstolo Paulo. Nós vemos, amados, que em nosso Brasil há muitas festas idólatras, festas a ídolos, muitas festas a ídolos. Nós, como servos de Deus, não temos permissão do Senhor, veja, não é minha, não é da igreja, do Senhor, para que de uma forma ou outra nos associemos nesse culto. Porque queira ou não, irmãos, todo tipo de festa que honre um ídolo, que honre um santo, por exemplo, todo tipo de festa é um culto de louvor. E nós somos chamados para cultuarmos e louvarmos exclusivamente a Deus. Exclusivamente. Nosso culto somente ao Senhor. E eu quero ir além. É melhor você sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de penalização, por não participar de alguma situação em que um ídolo está sendo louvado, a participar e receber a sanção de Deus na tua vida, a penalidade de Deus na sua vida, porque o Senhor é zeloso, o Senhor cuida, o Senhor tem zelo, e o Senhor não permite que participemos desse tipo de festa. Seja qual for a desculpa, alguma delas, eu vou porque o alimento é legal, porque a comida é legal, eu vou. Tudo é sacrificado, tudo é sacrificado. Irmãos, estejamos atentos à palavra de Deus. O texto é claro, não há como você não entender, como você não compreender. Cuidado ainda com as crianças, cuidado com as crianças. Nós temos visto que muitos têm levado suas crianças para as festas pagãs, para as festas idólatras. Elas crescem achando que tudo pode, que tudo é normal. E depois, como é que vamos consertar essa situação? Nós temos que ensinar a criança no caminho do Senhor, inculcando a palavra, ensinando-a a ser separada do mundo, separada do mundo. Nas escolas vemos que há muitas festas que não cabe aos nossos filhos participarem. É melhor perder nota, é melhor ter uma ausência e coisa assim, a participar e recebermos do Senhor a repreensão, e recebermos a repreensão de Deus. Não é boa, não é boa, amados. Queridos, estejamos atentos a esta realidade em nome de Jesus. Não brinquemos com aquilo que é sagrado. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Quando você levanta de manhã, você depara-se com um demônio querendo destruir a tua vida no decorrer do dia. É desse jeito, é assustador. Eu quero falar para você que é muito mais do que assustador. Nós é que não enxergamos, nós é que não vemos. Se o Senhor abrisse os nossos olhos para que você pudesse contemplar os bichos feios que estão querendo te agarrar no decorrer do dia, você não conseguiria dormir o restante da tua vida, de tão assustador que são. Mas pastor, de onde você está falando isso? A Bíblia diz que o diabo é terrível, ele é terrível. Ele não tem nada de bom para manifestar, a não ser o terror, a não ser a maldade. E não é a maldade bonita, a maldade é terrível. Queridos, a nossa batalha é diária. Diz a palavra que não é contra o sangue, não é contra o sangue. Ou seja, não é contra o homem, mas sim contra os principados, contra as potestades. E eu preciso estar atento, você precisa estar atento. Cuidado com toda forma de idolatria, com toda forma de culto que não seja ao Senhor. Pastor, não seja radical. Pastor, não seja radical. Queridos,
se nós tivéssemos vivenciado os dias de Cristo sobre a face da terra, se fôssemos contemporâneos a Cristo Jesus, vocês viriam alguém de fato radical. Porque Cristo Jesus, ele carregava em si um amor profundo para com o Todo-Poderoso, e a justiça do Senhor estava nele. Aquilo que nós falamos aqui não é para tocar na vida de ninguém. Se porventura você já participou daquilo que não edifica, daquilo que não honra o Todo-Poderoso, cabe a você pedir perdão ao Todo-Poderoso, pedir perdão a Deus e vigiar para as próximas oportunidades, porque elas virão, mas para que você entenda e tome posição com Deus. É assim que funciona. Afinal de contas, creio eu que todos que estão aqui querem ir para o céu. Creio eu que você quer ir para o céu. Só é possível entrar no céu quando tu agradas o dono do céu. Entenda dessa forma. Nós precisamos agradar o dono do céu. Eu tenho que agradar ao dono do céu. É tipo assim, em nosso lar só entra quem nós queremos. No céu só entra quem Deus quer. E nós temos que fazer o máximo para agradar o nosso amado Jesus. Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. Concluindo esta palavra. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não elasses nele, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Esse texto ele chama-nos a atenção para alguns detalhes que são comuns hoje. Muitas vezes você tem dentro da sua casa ícones que você recebeu de presente, ou que você acha que não tem nada a ver. Se não é de Deus, se Deus não pode ser louvado naquilo, não serve para estar dentro do teu lar. Nesse texto de Deuteronômio, a palavra diz que as imagens de escultura deveriam ser queimadas, destruídas, queimadas. O ouro que existia sobre elas não deveria ser levados para a casa das pessoas, porque era abominável ao Todo-Poderoso. É bom fazermos uma faxina continuamente na nossa casa. Será que nós não temos algum tipo de objetos que são consagrados às divindades? Quem sabe até ícones, pendurado na parede, dentro de uma gaveta. Ali não tem nada a ver. Nós estamos numa onda muito comum ultimamente, que é o tal do Buda. As pessoas recebem aquela estatuetinha do Buda, não tem nada a ver, Buda, não tem nada a ver, entre outros deuses orientais. Levam aquilo para suas casas e colocam lá. É abominável, o Senhor não aceita. Cuidado com as estampas de camisa. Cuidado com tudo aquilo que Deus não pode receber, não pode ser louvado. Vigia a tua casa, vigia. Nós temos que carregar, amados, apenas aquilo que é agradável ao nosso amado Jesus. Amém? Que nós possamos vigiar, estarmos atentos e não sejamos encontrados como idólatras aos olhos do Senhor, mas que sejamos de fato servos cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres, jovens, que cultuam, que glorificam o nosso amado com todo o seu ser, com toda a sua vida. E lembre-se, nós não precisamos de arca da aliança, não precisamos de lenço, não precisamos de casinhas consagradas, não precisamos de tijolo, de chave. Nós não precisamos trazer para a nossa casa um objeto da religião judaica e adorá-la. Quantas pessoas trazem objetos do judaísmo para suas casas porque acham que aquilo representa Deus? Não, não representa. Cuidado com a bandeira de Israel na sua casa. Israel não nos representa. Não, não nos representa. É uma nação idólatra. Abandonou o Senhor. Vive longe do Todo-Poderoso. Podemos dizer que estão vivendo no paganismo. Rejeitaram a Cristo.
A estrela de Davi, que muitos gostam de até ostentar no pescoço. Não há uma referência, nem mesmo histórica, que aponte para que aquele símbolo seja de fato uma estrela de Davi. Não existe, amados, não existe. Não existe uma referência à estrela de Davi, como objeto sagrado, inclusive. Na verdade, aquela estrela está muito mais relacionada ao satanismo do que a Deus. Na verdade, em relação a Deus, nenhum tipo de relação. Mas se você observa as religiões que cultuam o nosso inimigo, você verá ali com muita facilidade aquela estrela. Não tem nenhuma representação para nós como servos de Deus. Fique atento a isso também, porque a estrela de Davi, de certa forma, ela é idolatrada. Tem muito crente que gosta de carregar aquela estrela de Davi. Não serve para a gente. Nós vivemos o Deus vivo, o Deus invisível, e precisamos cultuá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amém, amados? O Senhor chama-nos a atenção para a sua realidade. E a realidade de Deus, ela é forte. E precisamos ser pessoas que amem o Senhor e sejamos fortes dia após dia. Amém? Portanto, estejamos atentos com relação à obra da carne chamada idolatria. Estejamos atentos. Vamos orar, amados. Vamos pedir para que o Senhor grave essa palavra em nosso coração. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida. Venha nos dar instrução, Pai, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado na nossa existência. Que Teu Espírito, meu Deus, venha nos convencer de pecado. Venha trazer a revelação de possíveis coisas na nossa existência que necessitam ser confessadas, abandonadas e confessadas. Oh Deus, trabalha a nossa vida, Pai, porque o nosso desejo é fazer segundo o Teu querer. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1029.